está trazendo um contexto da física quântica para o contexto clássico, utilizando equações clássicas como é a cinemática. Então, aqui trata de uma partícula elementar que ela entra com uma velocidade de 5 metros, 5 vezes 10 a 100 metros por segundo, e passa a ser desacelerado com uma taxa de 1,25 vezes 10 a 14 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração potente, uma aceleração de freado. A pergunta é, qual é a distância percorrida pelo muon até parar? É muito simples. Eu até deixaria para você trabalhar sozinho, porque é simplesmente recriar a fórmula e colocar aí todo em função de um movimento desacelerado. Né? A aceleração é negativa e o problema sai. O problema é, onde que está o problema? Fazer um desenho, que é a letra B, dos gráficos de x em função do tempo e velocidade em função do tempo. Ou seja, posição em função do tempo e velocidade em função do tempo. Imaginem se essa pergunta sai na prova. A primeira letra é muito simples. Você se manda, utiliza a equação cinemática da aceleração, né, em função da velocidade e o tempo, aquela equação simples, desculpem, aquela equação quadrática, né? A gente vai colocar aqui agora, essa aqui, é muito simples essa equação quadrática. Pode avançar um pouquinho, Guilherme? Está aparecendo sem animação aí. Tudo Sim, bem, eu não aparece essa consegui equação. baixar com. Eu não consegui baixar o slide inteiro, então tô Tá. só copiando a parte. Legal, tá bom. Tá, obrigado. De toda forma, agradeço muito. Então, essa primeira equação que aparece aqui é a equação horária, né? É a equação quadrática. Ela, como eu sempre coloco o nome para ela é a equação de Torricelli. Eu relaciono velocidade com deslocamento, aceleração e constante. Pronto. Depois eu passo aí a calcular aqui o deslocamento desse muon até ser freado. Ele dá um valor de 0,1 metro, né? 0,1 metro. Ou seja, é uma pequena distância que ele percorre com essa desaceleração potente. Agora, como fazer os gráficos? Vamos aí onde está o problema. Aqui aparecem duas equações, que eu coloco a equação horária. As duas são horárias, porque as duas relacionam que coisa? Relacionam posição, o deslocamento, com o tempo. E aqui, velocidade com o tempo, onde o valor constante, a grandeza constante, a aceleração. O primeiro é posição em função do tempo. O que fazer aí? O que a gente vai fazer aí é simplesmente colocar no eixo das abscissas o tempo, como eu sempre falo. O tempo é a variável independente. Vamos colocar ele no eixo das abscissas. E vamos colocar também aí no eixo das coordenadas as diferentes posições para diferentes tempos. E é simples. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar aí que o tempo de deslocamento em que se movimenta um muon é um tempo que está na ordem dos nanosegundos, ou seja, 10 a menos 9 segundos. Isso significa que é um tempo muito pequeno. Então, eu vou colocar aqui, pode ser a escala, 10, 20, 30, 40 nanosegundos, e vou colocar aqui diferentes valores de tempo, com essa desaceleração, para obter os diferentes valores de posição. E eu vou colocar aqui de forma arbitrária 10, 20, 30, 40 e vou traçar meu gráfico. Esse é o gráfico de x em função do tempo. Da mesma forma para calcular o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas vou manter aqui o eixo da abscissa com o tempo. Com esse tempo em nanosegundo, observem aqui, nanosegundo, esse decímio aqui, nanosegundo. Vou também avaliar para diferentes velocidades, em função de qual foi a velocidade inicial nesse problema. E a partir de aí, calculo com essa aceleração negativa diferentes valores de velocidade. A velocidade inicial que ele tinha era de 5 vezes 10 a 6, e vão aparecendo diferentes velocidades até uma velocidade zero. Quando ele foi paro, e a partir de aí, para um tempo de 40, a gente chegou 40 nanosegundos, ou seja, 40 vezes 10 a menos 9 segundos, a gente chegou aí a traçar essa curva. Então, essa curva é para interpretar eles. Tudo bem?
Então, esse é o problema que a gente tem que saber fazer e tem que ter habilidade na hora de a pergunta. Desenhos gráficos de X em função do T e da velocidade em função do tempo. Ou seja, posição em função do tempo, e deslocamento, ou posição, nesse caso, posição em função do tempo. Eu, às vezes, eu tenho esse probleminha, mas você não pode ter esse problema de confundir posição com deslocamento. Lembre que posição é aquele lugar onde se encontra o corpo para um tempo X. E deslocamento é a diferença, é a variação de posição, é a mudança de lugar. Então, muito olhos abertos aí com essas duas definições, de posição e de deslocamento. Aqui ele está pedindo posição em função do tempo. Então, vamos passar para o outro problema, Guilherme. Esse problema aqui também, já vamos começar a falar aqui do movimento vertical. Eu peguei esse problema para criar habilidade em vocês, porque o movimento em uma dimensão, além de ser na horizontal, também ele pode ser na vertical. E aqui aparece um problema hipotético muito grosseiro, porque imagina um elevador percorrendo uma distância de 190 metros. Isso tem que ser um prédio bem alto, hein? 190 metros, para um elevador se percorrer essa distância na vertical. Mas tudo bem, aparece assim no livro, pode ser que seja um prédio da cidade de Nova York, um arranha-céu desses aí. Mas tudo bem, vamos acreditar. É Dubai, professor. Ah, Dubai também. Legal. Você sabe muito. Vamos aí. Então, o elevador, ele percorre primeiro uma distância de 190 metros. Isso é uma informação. E atinge uma velocidade máxima de 305 metros por minuto. Você tem que ter olho rápido aí, abrir os olhos e pensar que essa velocidade em metros por minuto, ela tem que ser transformada para metros por segundo, né? Ela dá em torno de 5,8 metros por segundo. Ou seja, mesmo assim, é uma velocidade grande para um elevador. E é verdade, esses aparelhos já modernos, eles se movimentam muito rápido. Então, o elevador, ele acelera a partir do repouso e desacelera de volta ao repouso a uma taxa de 1,22 metros por segundo quadrado. Gente, aí nesse trecho de problema, nessa linha, tem dois dados. Tem um dado que é aceleração positiva, 1,22, e outro dado que é menos 1,22 metros por segundo quadrado. Tem duas acelerações aí, em um número. Então, olha aí, o elevador acelera a partir do repouso e desacelera de volta ao repouso. Ele não está falando que ele chega ao repouso. Olha como a língua portuguesa é boa. Volto a falar aí, meus filhos. O elevador acelera a partir do repouso. Ele está falando que ele parte do repouso. Ou seja, que a sua velocidade inicial é zero. E desacelera, depois de um tempo, de volta ao repouso. De volta ao repouso é como de volta às feiras, que ainda não chegaram. Chegaram, está chegando. Estamos de volta para o Natal. A gente está indo para o Natal, mas ainda não chegamos ao Natal. Então, esse elevador ainda não chegou ao repouso. Mas ele está já em caminho para o repouso com uma aceleração negativa. Então, a pergunta é, qual é a distância percorrida pelo elevador enquanto acelera a partir do repouso até a velocidade máxima? Esse é muito fácil. Essa pergunta aí é muito simples. Agora, cuidado com a letra B. Quanto tempo o elevador leva para percorrer a distância de 190 metros sem parar, partindo do repouso e chegando com velocidade zero? Ou seja, agora aí tem uma informação muito interessante. O elevador, ele vai gastar um tempo, hein, em que ele, a partir do repouso, ele se acelera e logo se desacelera até chegar a zero. Vamos lá. Vamos ver como eu posso resolver esse problema. Passa para frente, Guilherme, por favor. Você vai observar aí que para calcular a distância, a partir da aceleração até uma velocidade máxima, não tem problema, né?
você vai encontrar aí que esse deslocamento aí, que estão chamando de distância, para mim é deslocamento, é só utilizar essa equação quadrática, né? A gente chega a que o deslocamento desse elevador foi, na aceleração, 10,6 metros. Ou seja, que ele acelerou por 10,6 metros. Ele tem que percorrer 190 metros. Então, quanto tempo? Vamos para a letra B, que é a letra mais importante, é a pergunta mais importante. Quanto tempo o elevador leva para percorrer a distância de 190 metros sem parada, partindo do repouso e chegando com velocidade zero? Você observar aí que tem dois tempos, né? Um tempo de aceleração e um tempo de desaceleração. Por que eu falo que tem dois tempos? Ah, porque tem um tempo em que ele vai chegar a uma velocidade máxima. Não se sabe qual é, né? Aí não está falando do cálculo de velocidade, mas você conhece o deslocamento, né? Que ele desenvolveu, qual foi o seu deslocamento para um tempo 1. Você pode até calcular aqui que o tempo 1, ele se calcula por essa equação, conhecendo a velocidade máxima que ele chega e a velocidade inicial, e o tempo de 4,17. Gente, esse tempo vai ser o mesmo tempo, né? Esse vai ser o mesmo tempo em que ele vai ser desacelerado, mas ainda ele não vai chegar a 190 metros. Por quê? Porque ele vai percorrer em um trecho de aceleração e um trecho de desaceleração o mesmo deslocamento, 28,18 metros nos dois. Ou seja, que você vai somar o primeiro de aceleração e o segundo de desaceleração. Pode até comprovar que o resultado vai ser o mesmo. Mas, a partir daí, ele tem um trecho que você não sabe como é que ele vai se deslocar, né? Ou seja, que é a diferença entre 190 metros menos 21,18 metros. E esse trecho, o elevador, ele vai percorrer esse trecho com uma velocidade constante. E esse trecho é de 168,82 metros. Ele vai empregar um tempo, né, em esse trecho de 5,08 metros por segundo. Né? Desculpe, ele vai desenvolver aqui ele vai percorrer esse trecho com a velocidade de 5,08 metros por segundo, né? Que é a velocidade que ele tem no momento que já se desacelera aí, né? E esse tempo que vai demorar é de 33,21 segundos que ele se desloca com movimento uniforme. E o tempo total, então, seria a somatória de T1 mais T2 mais esse tempo aqui. E o resultado é 41,5 segundos, gente. Alguma dúvida com relação a esse problema? É um problema também que precisa da cuca, precisa de interpretar, precisa ter cabeça clara. A primeira parte não tem dificuldade, você está calculando o deslocamento como distância percorrida, né? E esse deslocamento é muito simples, se você lembra a equação quadrática, esse deslocamento é 10,6 até uma velocidade máxima, né? Olha aí, até uma velocidade máxima. Por quê? Porque essa velocidade máxima, ela também foi oferecida, né? E a partir dessa velocidade máxima, você tem o tempo, né, em que ele se deslocou, conhecendo que a velocidade inicial era zero, a partir do repouso. Então, ele chegou a essa velocidade máxima, com lógica, ele tem que ser desacelerado. E quando ele é desacelerado, ele diminui sua velocidade. E chega a um tempo, né? Mas o problema fala que ele continua se deslocando, porque o problema fixou aqui de que o percurso total, o deslocamento do elevador para cima, é 190 metros. Também pode ser para baixo, hein? Aqui não está especificando se ele está subindo ou ele está descendo. Pronto. Aí a gente não está fazendo uso da aceleração da gravidade, porque esse não é um problema de dinâmica, é um problema de cinemática. Então, você pode colocar o eixo de coordenada tanto para cima como para baixo. E quem é que provoca essa aceleração? Não fala. Aí sim se fala de um valor de uma taxa de aceleração. Né? Porque você tem que estar claro que se no sentido do movimento é positivo e se a aceleração é contra o movimento, a aceleração é negativa, o que aparece como taxa de desaceleração. Então, gente, depois que ele chega um valor aqui, a partir dessa velocidade máxima, que você calcula o segundo tempo, que é o mesmo tempo
Por isso que você suma 8,33, esse é o resultado dos dois tempos. O primeiro tempo dá 4,17 e o segundo tem que dar igual, 4,17. Por isso que você suma 8,33. Deveria ser 8,34, mas aqui tem um tantinho aí, por isso a gente aproximou 0,33. O melhor falando, aqui a gente aproximou a 4,17. Bom, depois que ele chega a desacelerar totalmente, ele, pela lógica, ele continua com o movimento uniforme até chegar a completar esse deslocamento de 168,82 metros com essa velocidade. E essa velocidade aqui e esse deslocamento dá um tempo de deslocamento que depois se vai somar a esses dois trechos e dá 41,5 segundos. Pronto. Alguma dúvida com esse problema? Não é para quebrar cabeça, é simplesmente para entender ele. Eu não gostei do problema, estou falando claro agora. Quando eu solucionei esse problema, que tive que utilizar a guia que eu tenho de solução de exercício, eu não gostei dessa resposta porque está muito grosseira. Imagina, o corpo se acelera, logo se desacelera, e aí aparece um movimento uniforme durante um tempo muito grande. Eu não gostei, mas mesmo assim é um problema que está no livro e a gente tem que treinar com ele. Vale a pena dar um treinamento com ele. Bem, vamos para frente. Estamos ganhando conhecimento, estamos ganhando em estratégia. Muito bem, Guilherme, vamos para outro problema. Bom, esse problema é também simples com relação a nossas equações de cinemática e a uma situação da vida real. Os freios de um carro eles podem produzir uma desaceleração da ordem de 5,2 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo sabe isso, todo mundo que tem noção de mecânica de carro, que sabe dirigir, sabe que a desaceleração do carro não é instantânea, mas também não demora muito. Então, o carro ele desacelera em esse padrão de 5,2 metros por segundo ao quadrado. Por isso que acontece a maioria dos acidentes. O cara vai muito rápido, ele pensa que aplicando os freios, ele vai parar o carro e não vai bater o corpo que está na frente. Não, isso não. O carro ele tem uma ordem de aceleração. Em essa ordem depende a massa do carro, depende o estado dos pneus, depende também do estado da rodovia, muita coisa aí, do asfalto. Tudo bem, isso aí a gente depois vai estudar um pouco mais de dinâmica quando a gente faz a introdução ao conceito de inércia, ao conceito de força, ao conceito de atrito, e aí se prepara, a gente vai retomar esse problema aqui, e com conhecimento de dinâmica, estou falando já de elementos de dinâmica, a gente vai resolver um problema mais complexo, mais robusto. Então, essa desaceleração do carro, essa ordem de 5,2 metros por segundo ao quadrado, se o motorista está a 137 km por hora, olha, é uma velocidade grande, sabe dirigir, sabe que já 100 km por hora, já 137 está proibido em quase todas as rodovias da União Federal e Estadual. O máximo é 100, 80. Então, ele avista um policial rodoviário, qual é o tempo mínimo necessário para que o carro atinja a velocidade máxima permitida em essa rodovia, que é de 90 km por hora. Essa resposta que você vai dar é inútil quando a gente pensa que freando vai impedir que essa alta velocidade seja detectada pelo guarda ou pelo radar. Tá? Então, desenhos gráficos de X em função do tempo e da velocidade em função do tempo durante a desaceleração. Vamos para frente, Guilherme. Aqui você vai observar que se o motorista está a 137 km por hora e avista o policial rodoviário, ele tem que diminuir a sua velocidade. E ele vai encontrar aqui um elemento interessante, que sua velocidade inicial é 38,1 metros por segundo no sistema internacional. Olha aqui a conversão, gente. 137 vezes 1 dividido entre 3.600 dá 38,1 metros por segundo. E a velocidade que ele tem que atingir para não ser multado é 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. E a aceleração
que ele tem, que é a aceleração da ordem, que ele vai aplicar o freio é menos 5,2 metros por segundo. O resultado do tempo é de 2,5 segundos. Então, esse é o tempo mínimo necessário para que o carro atinja essa velocidade. Gente, em esse tempo de 2,5 segundos, a pistola laser, medidora de velocidade, marcou que o cara estava indo a 137 km por hora, porque não foi necessário para diminuir em esse tempo de 2,5 de 137 km por hora a 90 km por hora. Não foi fácil, então aí não deu certo. Bem? Então, vamos ver os gráficos. Os gráficos é da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Para um tempo igual a zero, x igual a zero, desculpe, para um tempo t igual a zero, a posição é zero. Então, o gráfico que a gente vai construir aí é muito simples. É só colocar aqui diferentes intervalos de tempo no eixo da abscissa, aqui no eixo horizontal, e dar valores a esse tempo de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, e construir esse gráfico com essa curva. Se você observa esse gráfico, ela não é uma reta, ele vai ser uma curva parabólica nesse caso. E essa parábola representa que o movimento é variado, o movimento desacelerado. Não acontece uma diminuição da posição proporcionalmente com o tempo. Se você observa, ele tem certa aqui, certo abultamento, indica que o movimento é acelerado. Se ele fosse um movimento aqui, como se chama, uma linha reta, demonstraria que era um movimento uniforme. Mas aí não é o caso. Bem, o movimento é desacelerado, o movimento variado, e aqui a gente tem que utilizar as equações da cinemática para o movimento variado. Então, essa é a solução desse problema, que é muito simples. O que me preocupa, se um dia você tem que resolver esse problema, você tem que ser esperto. Você tem que construir o gráfico a partir do sistema de eixo de coordenadas retangulares. Aqui estão as duas coordenadas em esse gráfico. Sempre com essa sugestão que eu estou dando desde o primeiro dia. Botar aqui no eixo da abscissa a variável independente. Nesse caso, eu tenho muitos dos experimentos do laboratório de física, que você também vai estudar, todo é em função do tempo. Tudo que você faz em um laboratório de física, tanto de eletricidade como de mecânica, é ver como uma variável ela muda em função do tempo. Em física, em eletricidade, em eletromagnetismo, você vai medir campo magnético, campo elétrico mudando em função do tempo. Você vai ver como muda, por exemplo, a temperatura em função do tempo para o equilíbrio térmico. Então, tudo aqui na natureza é em função do tempo. Eu sempre falei que o tempo é uma grandeza fundamental para o estudo da natureza, para o estudo da vida, mas é também uma grandeza ruim, Você sabe, tudo depende do tempo. E a gente envelhece, a gente vive em função do tempo. Essa aula, por exemplo, infelizmente, já está para acabar, e eu não quero terminar ela, porque eu sei que você está gostando. Tudo em função do tempo, mas vamos deixar um tempinho aí para você continuar estudando, e na próxima aula a gente se vê. Guilherme, vamos passar o outro problema, que eu acho que é o último por resposta. Isso aí. Esse é outro problema. Esse não tem resposta, mas eu vou deixar orientado ele, porque esse seria o problema que a gente vai a utilizar para introduzir nossa próxima aula. Tudo bem? Então, eu vou deixar um tempo a partir de explicar o problema para vocês, e vocês vão ficar esse tempo que está faltando de aula, que é mais ou menos 5, 10 minutos, tratando de dar uma resposta, avançando aí, porque na próxima aula a gente vai estudar um movimento em duas dimensões, e vamos começar trazendo a resposta desse problema que você me vai ajudar a apresentar. É um problema, como você observa, o número 34, ele tem dois pontinhos. Isso significa que ele tem um grau de complexidade médio, e ele representa dois carros em uma dimensão, em uma direção, e um carro laranja e um carro verde. Eles são iguais,
no sentido, a gente não vai aprofundar em massa, em forma aerodinâmica, a gente vai aprofundar que são duas partículas. Olha como estou extremando condições. De ser um carro, eles vão mudar para nosso entendimento como duas partículas que se deslocam em uma mesma direção, só que com sentidos opostos. Hein? Então, no instante t igual a zero, o carro laranja está em uma posição XL igual a zero, ou seja, desculpa, uma posição inicial igual a zero. E o carro verde está em uma posição XB, nesse caso, igual a 220 metros. Ou seja, um está em zero e outro está em 220 metros. Se o carro laranja tem velocidade constante de 20 km por hora, os carros se cruzam em uma posição de 44,5 metros. Você tem uma velocidade constante de 40 km por hora para os dois carros. Né? E os carros se cruzam em T igual a 76,6 metros. Se o carro laranja tem velocidade constante de 20 km por hora, os carros se cruzam em 44,5 metros. Se a velocidade dele muda, né? Se tem uma velocidade constante de 40 km, os carros se cruzam em 76,6 metros. Qual a velocidade inicial e ver qual é a aceleração do carro verde. Legal, gente. Vamos ver, vou explicar de novo. Desculpem aí que eu estava um pouquinho... Está vendo que o problema ele oferece, às vezes, determinado grau de complexidade? O dado que está oferecendo é o seguinte: a velocidade inicial, a velocidade constante do carro laranja e a posição em que ele se cruza, supondo que o carro verde também se desloca, mas não sabemos qual a velocidade, mas sabemos que eles se cruzam em uma posição. Então, fazendo uma igualdade de equações, né, a gente vai encontrar qual velocidade é a velocidade do carro verde. Então, o que eu estou sugerindo a fazer a partir de agora? Você vai estabelecer duas equações. E essas duas equações são, e como é um movimento uniforme, é muito simples. Você vai utilizar a equação x igual a x0 mais velocidade do carro laranja vezes o tempo. E a outra, x igual a x0 mais velocidade do carro verde vezes o tempo. Só que a velocidade do carro verde é negativa. Então, eles se vão encontrar em uma posição x, e aí o tempo para os dois processos é o mesmo. Então, você vai aproveitar que o tempo é igual e você vai igualar uma equação com a outra em função do tempo. Está entendendo, gente? Depois vou fazer o mesmo para a outra equação a partir de outra velocidade e você vai determinar qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração do carro verde. Tudo bem, gente? Então, eu vou parar por aqui. Esses problemas, ele continua, né? Aparece depois outra bateria de problemas. Eu acho que são mais 12 problemas que você vai ir resolvendo já de forma independente. E qualquer alguma dúvida, a gente vai resolver essas dúvidas, não é resolver o problema, na sala de atendimento. Eu vou passar as respostas para Luiz Felipe, se ele já tem a resposta. Qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato com ele, com a sala do MIT, ou comigo, no momento em que a gente abre essa sala de atendimento. Alguma pergunta aí? Eu preciso agora que vocês se manifestem. Estamos fechando, por enquanto, nossa atividade. Eu preciso perguntar se está tudo certo, se todo mundo entendeu. Tudo certo, professor. Tudo certo. Obrigado, gente. Alguém mais? Então, eu sei que todo mundo está aí, ninguém foi embora, porque eu vou passar vou pedir a presença de vocês agora, enquanto vocês já continuam resolvendo esse problema dos carros. Eu vou pedir que, enquanto eu fale o nome de vocês, você ative o microfone e dá a presença, tá? Então, eu quero falar outra coisa. A próxima aula é quarta-feira. Eu vou ter uma reunião do projeto a partir das 4 horas da tarde, mas eu penso que essa reunião vai terminar rápido.
Eu estou falando do projeto de pós-graduação. Então, mesmo assim, a gente vai ter aula, tudo bem? Qualquer coisa, você me aguarda. Pode ser que eu entre antes, como sempre, 5h45, ou que já às 18 horas eu esteja livre para começar nossa aula. Vai ser uma aula de novo conteúdo, vai ser cinemática ainda, a gente tem cinemática, mas vamos estudar projetos, vamos estudar o movimento de lançamento oblíquo, ou seja, movimento oblíquo, e movimento na circunferência. A gente vai encontrar aí também movimento de queda livre e tudo que a gente já pode aprofundar em cinemática. Bem? Então, vamos lá.